4. É um texto longo, mas uma história tão bonita que vale a pena nós ouvirmos outra vez. Enquanto você está procurando, eu queria que você soubesse que o nosso Silvério, né, ele está extra alegre, né? Porque a sua esposa Silvânia e as suas duas meninas, né? Elas aplicaram para o visto e elas conseguiram o visto. Né? E até dezembro vão estar aqui, né? Ele precisa de uma casa maior, né? Um trabalho que pague mais, trabalha bem, tem uma boa reputação, mas feliz demais, né? Então a Silvana vai estar aqui, né? E com as crianças, né? 11 e 2, né? A idade das meninas? 11 e 2, né? Então vão estar aqui conosco, vai ser muito, muito, muito bom. Tá bem? Todo mundo já achou João capítulo 4, de 1 a 42? Pode ser no telefone, pode ser na Bíblia Grande, ou você pode me ouvir também, né? E vai estar aí, ok? A palavra de Deus diz assim, olha que coisa linda. Os fariseus, esse grupo de pessoas, um grupo religioso da época, ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Você já viu que Samaria é uma região, né? Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó e Jesus, cansado da viagem. Lembra que Jesus era totalmente Deus, totalmente humano, né? Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido comprar comida na cidade. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom, a dádiva, a bênção de Deus, e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Ah, Senhor, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Que história é essa? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. No mesmo capítulo, mesmo Evangelho, lá no capítulo 7, fala assim: do seu interior fluirão rios de água viva, continuamente. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir.
Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu estou falando com você. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém se atreveu a perguntar: que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Ela, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Voltando para os discípulos, diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita, estão brancos para a colheita. Aquele que já conhece, que colhe, já recebe o seu salário. E o que colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, mas pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Eu tenho a impressão, e creio que estou correto, que vocês já sabem que tudo que está na palavra de Deus, ela tem 2 propósitos. Um propósito é nos informar. Saber a história, né? O que aconteceu, quando, de que maneira. Esse é o primeiro propósito. Está em tudo. Está aí para a informação. Você lê, você sabe. Você lê, você aprende, né? Porém, o segundo propósito, que eu creio que é o que se aplica por todas as épocas, é o propósito de que nós aprendemos, porque isso se refere a nós. Toda vez que você lê a palavra de Deus, vai ter informação, aplicação. A palavra de Deus é viva. Ela não volta vazia. Toda vez que ela é explicada, nós podemos ir lá, ouvir a história dessa mulher, ao mesmo tempo sabemos que essa história é para nós hoje. Tá? E eu quis aproveitar esse momento aqui, porque eu creio que há 2 aspectos que nós precisamos focalizar. Uma: qual é a aplicação dessa mensagem para a minha vida, para a sua vida hoje, aqui e agora? E a outra é, como seguidores de Jesus, que é que nós podemos aprender com ela, com Jesus, para que nós façamos também. Como isso nos transforma e como nós devemos proceder daqui para frente. Ajudou? Então, o que eu vou fazer nesse tempo que nós temos, eu vou colocar alguns versos aqui na tela e conversar a respeito, ok? Como nós somos um grupo menor e abençoado, se você tiver uma pergunta, como o Fernando fez na hora da horário, tudo, você levante a mão e eu ouço a pergunta, vou repetir por causa da internet, mas aí eu respondo e a gente esclarece. Tudo bem? Então, o primeiro que eu queria que no verso que nós víssemos, se você está com a Bíblia aberta, versículo 4, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Viram aí o verso? Bem, se você olhar na Bíblia, ou outra Atlas, ou na internet, o que seja, se olhar um mapa da região, e se você ver onde Jesus estava, e para onde ele ia, ele estava no sul, indo para o norte, você vai perceber que ele não precisava passar em Samaria. Aliás, 99,9% dos judeus evitavam passar em Samaria, pela mesma razão que foi esclarecido assim: os judeus e os samaritanos não se davam. Isso daí para a gente conversar um outro horário sobre o porquê dessa separação entre esses 2 povos, né? Samaritanos e judeus. Eles não se davam. Então, quando um judeu ia da Galileia, ou da Judeia para a Galileia, do sul para o norte, ou ele ia pelos vales ao longo do Rio Jordão. Se você olhar, o Rio Jordão vai subindo, chega até lá, né?
Ou então eles iam para um lugar mais aprazível, que era a parte mais perto da costa, um terreno mais fácil de transitar. Quando se passa por Samaria, é onde você vai ter as montanhas, lugar seco, difícil de caminhar, muito deserto. Então Jesus não tinha que passar por Samaria nada. Mas a palavra de Deus não mente. Por que ele tinha que passar por Samaria? Eu vou dizer que esse desvio dele, esse trajeto que ele escolheu foi intencional. Às vezes nós ficamos com a cabecinha assim cheia de confusão, né? Na hora certa, no momento certo. Recentemente o nosso Sandro, né, contou um testemunho aqui há algum tempo que aconteceu. Eu não sabia, até 2 quintas-feiras atrás. Estava falando de um atraso, né? Era porque se ele tivesse saído de casa no horário que estava previsto, uma tragédia estava por acontecer. E aquele atraso providencial o salvou. Se quer saber mais do testemunho, pergunta o Sandro. Vale a pena, vai valer o seu tempo. Então eu creio que nosso Deus tem essas providências, que nós falamos assim, como é que falaria isso aí? Não sei nem como eu ia falar, como coincidências de Deus, né? Que ele planeja intencionalmente. E ele está ligado ao próximo verso, versículo 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Então Jesus intencionalmente muda o trajetório. E uma outra mulher, uma mulher agora vem e vai estar bem no trajeto dele. Providência divina, apontamento divino. Pegaram essa ideia? Agora vamos trabalhar um pouquinho essa ideia aqui. Não era normal para ninguém, homem, mulher, quem fosse. Apesar que era comum para mulheres ir buscar água, né? Mas homens podiam fazer isso também. Mas nunca eles iam ao meio-dia, porque o sol está mais quente. O dia já está metade. Não tinha Uber, não tinha carro, não tinha, né, New Jersey Transit, então você tinha que andar. Então a ideia é a seguinte: você ia bem cedo da manhã para buscar água. Você tinha água para o dia inteiro. Então a pergunta que nós temos que fazer é por que ela foi ao meio-dia? Só no contexto você já viu, né? Alguém que já teve 5 maridos e o que está com ela atualmente não é o seu marido, viu que moralmente a fama não era boa. Essa senhora não tem escrúpulos, não tem moral e não sei o que mais, né? E a crítica não é só hoje em dia que a crítica, a língua é assim pesada, né? O pessoal se pode destruir, por que não fazer, né? Você pode falar, mas botar para baixo, por que não fazer, né? Então, o que ela fazia? Para evitar aqueles comentários, ela ia quando ninguém estava lá. Ela pensou, vou lá tranquilo, ninguém vai me achar, eu vou. E ela vai nesse horário providencial. E nosso Senhor muda o seu itinerário, manda os discípulos para a cidade para ele estar sozinho ali naquele encontro. Você notou isso? Eu não sei qual foi a sua trajetória aqui hoje. Eu queria que você soubesse o seguinte: nosso Deus, não só na igreja, mas em toda parte, todo momento, Ele está desviando o itinerário, mudando o itinerário para te encontrar. Amém. Você dá a volta e naquela hora Ele está olhando, é eu aqui. E Ele está perguntando a você, e agora? Você vem com a bagagem toda. Você notou isso? E se você prestar atenção, não fez diferença para ele que ele era uma mulher, não fez diferença para ele que ela era uma samaritana. Aliás, ele nem se notou que ele nem deu bola para explicar porquê, que nada, ele não falou, isso é irrelevante. A gente não precisa ficar explicando por que os outros fazem assim, por que os outros têm preconceito. Seguidor de Jesus não tem. E ele nem perca tempo explicando, porque isso, não tem nada disso. É porque você é importante para Deus. Você faz diferença. Sua vida é preciosa. Então essa é a mensagem que Ele quer que você saiba. Você é importante. Esse desvio, isso aí não foi coincidência. Isso é uma providência divina. Agora, você vai notar um detalhe também, que quando Jesus está falando de água, né? É a água do poço e a água da vida, é porque Ele já está preparando o terreno para falar o seguinte: ouça, a gente vai buscar água para quem tem sede. Sacia, busca outra vez. Todos nós temos alguma coisa que nos satisfaz a alma. Tudo. Todos nós. Ninguém escapa. Para alguns de nós,
relacionamento. E a gente faz de tudo de toda maneira. No caso dela, a gente viu que possivelmente alguém se sentia muito só e não queria viver só. Então ela não importava de tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Você concorda comigo que isso já é um vício, né? Possivelmente uma pessoa ainda jovem, né? E continuamente entrando em relacionamentos. Por quê? Havia uma sede na sua alma e de alguma maneira ela pensou: esse relacionamento, eu vou achar o homem certo que vai preencher minha vida. Por melhor que o seu marido seja, por melhor que o seu noivo seja, por melhor que aquela pessoa encantada na sua vida seja, tá? Ele não vai, ou ela não, eles não vão preencher o seu vazio. Porque só Jesus pode fazer isso. Outras situações são possuir, né? Ter posses, adquirir coisas, melhorar a vida. Gente, chega uma hora que você vai perceber que nada disso valeu a pena. Correu, é como o Salomão fala, correu atrás do vento. Eu estou jovem ainda, né? Mas à medida que os anos vão chegando, mais com aniversários cumpridos, a realização é tremenda, é chocante. Porque o pensamento é o seguinte: você não tem garantia de nada para frente, no sentido, o que vão fazer com as suas coisas, o que você acumulou, o que você adquiriu, e você não tem a mínima ideia. E se nós olharmos para a vida ao nosso redor, a gente percebe que a maioria das pessoas, filhos inclusive, né, famílias, fazem tudo pior. Às vezes o defunto nem está frio ainda, já estão brigando pelo quem vai ficar com quem. É triste isso, triste. E essa história se repete tantas vezes. Então, você viu que riqueza, a gente é correr atrás do vento. Se Deus o fizer rico, use, abençoe a outros e ajude e tudo, mas não deixe isso aí virar, não use a riqueza para preencher o vazio da sua vida, porque vai ser um desastre. Aí vem os vícios, né? Álcool, drogas, you name it. Pode botar aí onde você quiser fazer. É tudo mentira, passageiro, vazio, vaidade, não vai ajudar você. Então toda essa palavra aqui diz o seguinte: só tem um que pode te dar água viva. Água que você não se beber todo dia, mas que nasce do interior. E para isso só tem um requisito. Você pode ser mulher, você pode ser samaritano. Aqui no texto, porque mulher e samaritana eram textos assim, derrogatórios, né, de pessoas que não eram aceitas. Então, seja qual for a sua bagagem, seja quem você for, você tem que saber de uma coisa, né? A única coisa que você precisa fazer é o quê? É pedir. Abrir a boca. Crianças, às vezes, né? A gente fica assim meio irritado, tá? Porque se a criança não tem hora, tá com fome, faz o quê? Pede, né? Se fala um pouquinho, pede. Se você não atender imediatamente, em um segundo, o que ela faz? Chora, ou grita, esperneia, faz, né, tudo mais, né? Não é isso? Tem sede, esquece. Não importa se é casamento, não importa se é igreja, não importa se é funeral, não importa o que for, né? Se está com o menino, você sabe que o menino está com fome, vai pedir. Jesus falou que nós temos que ir para ele como criança, não é isso? Ele está pedindo o seguinte: só tem um requisito, peça. Senhor, eu estou com sede. Obviamente, e aqui nós vamos entrar, né, nas próximas semanas você vai ouvir sobre assim, lado a lado, né? Nós não podemos, muitas vezes, sair desse buraco que a gente cava para nós mesmos sozinhos. A gente precisa de gente ao nosso redor. Jesus faz a obra, mas nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Vamos, vem comigo, estou contigo, levanta outra vez, vamos lá, e tudo mais. Então isso é importante, mas começa com pedir a Jesus: Jesus, eu tenho sede, eu tenho sede. E ele vai dar água, você está aí no seu texto, né? Está ajudando? Agora, irmãos, como eu sei, porque às vezes a gente fala, né, e ficam só palavras, a gente fala e nada acontece. Nós precisamos de um milagre na nossa vida. Lá no livro de Gênesis tem uma história do Jacó, que foi mencionado aqui, que ele estava no final da sua vida, já bem idoso.
E a vida inteira dele foi de fazer promessas e não cumprir. Talvez comece e quebrar. Fazer promessas, só tropeçando o homem. Isso é mentiroso, trapaceiro, tudo. Mas chega uma hora no final, já está bem maduro, ele fala assim, Senhor, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Não foi isso que ele falou. Mas ele falou assim, não vou embora sem o Senhor me abençoar. Não foi o que ele falou? Passo a noite inteira, ele ficou a noite inteira. Por quê? Tem que haver uma mudança. E no caso dele foi que não tinha jeito. Deus o que fez com ele? Olha, seu problema é que você sempre resolve as coisas antes de eu te direcionar, né? Você vai sempre na frente. Então eu vou fazer um negócio, eu vou aleijar você. Deus tocou aqui na coxa dele, ele ficou aleijado, então agora ele demorava a chegar, Deus chegava antes e fazia. Essa é a ideia. Ou então eu ia mancando e sabia, já não sou aquele moço forte que fazia tudo, pode tudo. Entenderam isso? E o ponto é, precisa haver algo visível, uma demonstração. Então se você ouvir e pedir a Deus hoje, Senhor, muda a minha vida, e você não ficar manco, ou manca, você tem que dizer, Senhor, daqui eu não saio. Eu vou ficar na sua presença. Talvez você vai convidar alguém, persevera comigo, ora comigo. No caso da mulher, ela não precisou ficar manca nem nada, mas como é que eu sei que ela foi transformada? Porque imediatamente, o que ela fez? Ela estava com um cântaro, né? Um jarro de água. O que ela fez com aquele jarro? Deixou para lá. E o que ela foi fazer? Foi contar. Você só vai para contar quando você tem certeza que algo aconteceu, né? Oh, gente, eu acho que algo mudou na minha vida. Não. Então precisa ver, seja ficar manco. Não quero que ninguém fique manco aqui hoje, mas se for o caso, o Senhor pode quebrar a perna aqui, pode torcer o pescoço, o que o Senhor queira fazer. Mas meu ponto é, Senhor, não saia daqui até que o Senhor me transforme. E como é que eu vou saber? Algo aconteceu. Tem que mudar. Eu preciso, aquilo que era essencial para mim, agora eu tenho que fora da minha vida. Para poder. Agora, se eu jogar fora tudo, né? Só sobra ele, né? Não dá, né? Aquela questão de navio, né? Tem âncora, tem isso e tudo mais. Não dá para você seguir assim, eu confio em ti, né? Mas põe a âncora, põe a corda e amarra e tudo, né? Que negócio é esse? Corta isso tudo e solta no mar aberto. Vamos lá, Senhor. Não tem como voltar. Não tem como me depender de nada. Não estão entendendo a ideia? Então, no caso dela, foi que ela vai pegar e ela vai, né? Deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao outro, venham ver um homem que me diz tudo que tenho feito. E será que ele não é o Cristo? Então, aqui ela está começando a falar, olha, algo extraordinário aconteceu. Essa pessoa realmente me conhece. Aliás, você já sabe disso, né? Você pensa que tudo na sua vida é segredo, que não sabe, que só fulano, só Beltrano. Meu filho, minha filha, talvez para os outros, para nós seja segredo. Para Deus é um livro aberto. Ele conhece os bons momentos, ele conhece os momentos mais ou menos, ele conhece as tragédias, ele sabe quando você falou bem, quando você não falou, quando você falou mal, ele sabe tudo. Ele sabe das suas escolhas, e isso não o impediu de querer encontrá-lo. Eu creio que já deu bastante ideia aqui, não é isso? Agora, vamos supor que você está aqui hoje, então, você está com o seu coração cheirinho, né, como eu falaria, a água viva já está jorrando aí, sobrando, né? Eu creio que agora a cena muda da mulher para os discípulos. Porque você vê que Jesus está com ela, né? Está com os discípulos. Está com ela, os discípulos. Os discípulos são aqueles que já andam com ele, que já o conhecem, que estão tendo o privilégio de diariamente ouvir dele, já tem uma ideia, né? Então ele vai dar uma luz também para os discípulos, o que fazer, né? E ele diz o seguinte, gente, se fosse eu, Jesus falava assim, vocês notaram que eu mudei meu itinerário para vir até aqui? Vocês notaram que eu vim num horário tal? Vocês notaram que eu conversei com alguém que normalmente não se conversaria? Então ele está dizendo, estou dando para vocês o mapa. Se você está bem já com Jesus, e eu oro para que muitos já estejam, se a água já está fluindo, sua vida está segura, você já fez suas escolhas, olha o que ele está falando, olha, urgência, abra os olhos. No texto ele fala assim, vocês não dizem que faltam 4 meses, porque tem, né, a época do inverno, a época da primavera, a época do plantio, a época da colheita. Então, pelo calendário normal, faltavam 4 meses para a colheita. Mas ele está dizendo, olha, espiritualmente a colheita é agora.
Vocês estão vendo essa mulher? Está cheio de mulher como essa. Homem, mulher, menino, adulto, criança, gente, todo ao seu redor. Na mesma situação, que precisa que você mude o seu itinerário, que você tenha esse apontamento divino, que você possa falar dessa água viva, né? Que você possa, como ela, deixar o seu canto e ir. Não dá para fazer as duas coisas. Precisa seguir isso. E está dizendo, né? Para vocês, além, abra os olhos e veja os campos. Eles estão maduros para a colheita. Prontinho. Ele não disse mais ainda no texto. Alguns lugares que você vai colher, outros já passaram lá e plantaram, mas você vai ter o privilégio de colher. Então a ideia é que nós vamos. Nas próximas semanas você vai ouvir muito sobre isso. Mas você vai, não sei se vai dar certo não. Você vai, talvez tenha colheita, talvez não. Leia o capítulo inteiro do capítulo 15 de João, mas olha só esse versículo aí. Olha só o que ele está falando. No capítulo 15 ele fala assim, quem está em mim dá muito fruto. Olha o versículo número 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de que vocês darem muito fruto. Ou seja, toda vez que você dá fruto é glória a Deus. Então, você acha que Deus gosta de glória? Gente, nós somos criados para a glória dele. Óbvio que a intenção é plano de Deus. Se Deus quer que eu produza, que eu glorifique o seu nome, você acha que ele vai nos colocar para fracassar? Não, de jeito nenhum. E assim vocês serão meus discípulos, né? Jesus falando, né? Seguidores dele. Ele fez e nós fazemos. E ele está falando para os discípulos isso. E para que não haja dúvida na história que nós lemos aqui, né? Olha o que aconteceu lá. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Eu tenho falado muito sobre esse mito, né, de que a pessoa pensa assim, eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que passar por uma classe de treinamento para depois eu ir lá testificar, né? Sabe que isso é uma mentira, isso é um mito, né? Quanto tempo de escola dominical que essa mulher teve? Quanto tempo de instituto bíblico que ela, senhora, teve? Quantas vezes ela leu a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa? Ela só tinha uma... Olha, gente, você já viu um sermão? Você já viu alguém se converter com um negócio desse? Ele me diz tudo que eu tenho feito. Você já viu que coisa absurda é alguém mudar a sua vida, interessar em Jesus, por uma declaração dessa? E o cego falou assim, eu não sei nada, eu só sei uma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. Você já viu que bobagem, como é que alguém pode mudar a sua vida porque outro lhe falou isso? E aquele endemoniado lá de Gadara, né, que disse, eu sou aquele fulano, lembra aquele que batia em vocês, que corria atrás, quebrava a corrente, que ninguém conseguia? Eu sou aquele, agora... Só para mostrar que não tem mistério, o poder não é nosso, o poder dele. Amém. Seja qual for a experiência que você teve, só diz, e eu estava viciado nisso, agora não estou mais. Eu buscava naquilo, agora não busco mais. E a minha alegria é completa. Amém. Está ajudando? E eles vieram por causa do testemunho. E quando eles vêm, deixa por conta de Jesus. Ele sabe o que faz. Sabe por quê? Porque quando você vem para ele, a coisa muda. Começou com um testemunho bobinho de nada. Mas o que aconteceu? E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que isso, agora nós sabemos de primeira mão. Começou indiretamente por causa do mensageiro e agora é. Você já viu que coisa maravilhosa? Que convite maravilhoso que Jesus está fazendo para nós aqui? O primeiro convite é o seguinte, você é a samaritana? Ou samaritano? Porque aqui é uma mulher para representar, pela cultura, contexto da época, alguém que estava lá abaixo de zero. Está se sentindo assim? O Senhor Jesus disse, olha, eu posso lhe dar água viva. Do seu interior vão fluir rios de água viva. O que precisa fazer? Não tem que dar a volta no quarteirão, não tem que fazer uma novena, não tem que falar, não tem que subir escada de joelho, você tem que só dizer o seguinte, Senhor, estou quebrado, a bancarrota, não tenho sede, já cansei, minha abusando, estou indo embora, eu estou só indo atrás do que não presta, sacia minha alma, Pai, sacia minha sede. Fez isso, ele responde. E se você já está cheio dessa água, está fluindo. Ele está dizendo o seguinte, ouça, meu filho, não tem 4 meses não, nem amanhã.
Se você puder se preparar, benção, mas não deixe o preparo te impedir de ir colher, porque a colheita é agora, urgente, agora, ontem. Faz isso. Ajudou? Eu sei que está complicado, porque a gente está pouco aqui, né? Se eu fizer um apelo e você vai ficar, vão saber que eu estou ou sou samaritano ou eu estou... E agora? Complica, né? Então vamos disfarçar esse negócio. Nós vamos cantar esse cântico, né? Vem, louve, que a gente cantou antes, né? Que estava tão bonito, não estava? Que é a nossa marcha de guerra das quintas-feiras da intenção. Jacó da vida, a gente intercede aqui sem parar nas quinta-feiras. Você vem viu se unir a esse grupo. Mas enquanto nós estivermos cantando, então assim, bem disfarçadamente, ninguém vai se notar, não. Se você está aqui e precisa, Senhor, eu estou todo na aparência, eu estou todo arrumadinho, ou o que seja, mas minha alma está sedente, eu estou inquieto, o negócio não está legal, e eu fico dando volta aí, e não está bem. Mas, Senhor, eu preciso de Ti, não vou sair daqui sem o Senhor me abençoar. Então, quando nós cantarmos, você vem aqui, senta aqui na frente, disfarçadamente, ninguém vai notar que você veio, tá? E aí virá alguém, outro irmão, uma irmã, e vai orar com você, e vai dizer, Senhor, estamos aqui e nós juntos vamos dizer, a gente não sai até que o Senhor sacie a minha alma. E se você é uma pessoa que já com o coração calmo, está fluindo, mas você está bobeando, está deixando passar a oportunidade, talvez está se enganando, pensando que eu tenho que saber um montão antes de falar, pare com isso. Bem, Senhor, eu tenho tropeçado aí, minha boca tem andado fechada, mas hoje não muda isso. Eu quero ser usado por Ti. Aí também se senta aqui também, ninguém vai saber a diferença, né? E Deus vai te abençoar. Amém. Em nome de Jesus. Pai querido, eu te peço uma revolução. Eu quero na minha vida, na vida desses irmãos queridos. Faz isso conosco, Senhor. Queremos sair daqui, pessoas cujo interior, Pai, se tornou agora fonte de água viva. Ó Deus, também, Senhor, queremos ser missionários, ó Deus, pessoas, Pai, autênticas, que a maior evidência de que o Senhor nos tocou é que agora nós saímos de gente com sede de água natural para gente com rios de água viva fluir no nosso coração. Amém. Pronto para falar para outros. Enche nossa alma, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, de pé, irmãos, e aqui essas duas fileiras estão abertas. Se você está aqui, hoje você precisa disso. Enquanto cantamos, disfarçadamente, você pode vir para cá.